Se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio. A única forma que eles têm de me atacar é a minha credibilidade. Covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama, porque legalmente vocês estão mentindo. Bomba, galera! Presidente Pedrinho é removido pela Justiça do comando da SAF do Vasco e todo o Conselho de Administração, a pedido da 777. O Vasco, nesse momento, tá ruindo de dentro para fora. Pegando um exemplo aí que a gente usa muito, uma mini guerra civil ou uma grande guerra civil que está acontecendo nesse momento. A partir de janeiro, havia a possibilidade de fechar essa negociação com o investidor. Porque se a gente já tivesse acelerado todos os processos, a gente já tinha a possibilidade de ter um aporte no meio do ano até para investimento no futebol, que facilitaria muito. Mas com todos esses problemas causados de forma intencional, além de querer afastar o investidor, né, obviamente prejudicar de forma desportiva. E por que eu falo assim, Flávio? Afastar o investidor. Porque se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio com todo esse tumulto. Como eu falei para você e vou repetir. Essas pessoas, eu já sei todos os caminhos que elas vão seguir para deixar o investidor duvidoso, mas eles estão enganados, tá? Cada vez mais que eles fazem isso, o investidor fica mais à vontade e seguro para fazer o negócio com relação ao Vasco da Gama. Isso aí é muito importante. O que aconteceu ontem não diminui o interesse dele. Por enquanto, não. Pelo menos demonstrou muito mais interesse, ainda mais pelo que estão fazendo comigo. Por quê, Flávio? O que eles vão fazer? A única forma que eles têm de me atacar, mesmo desportivamente a gente não indo bem, é a minha credibilidade. E quando ele tira a minha credibilidade, ele coloca em risco a recuperação judicial, ele coloca em risco o investidor. Eles vão querer atrelar, Flávio, todas as minhas atividades pessoais, principalmente com relação ao projeto que eu tenho com os meus amigos de saúde mental a Vasco. É isso que eles vão fazer. Isso é covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama. Só tirei honestamente trabalhando. Nunca tirei e não vou tirar. E não tem sentido o que eles estão fazendo. Não tem sentido o que eles estão fazendo. É maldade e crueldade eles atrelarem a minha atividade pessoal com isso. Por quê? Porque, primeiro, são inteligentes demais, mas eu coloco os meus bens e eu vou me prejudicar para perder meus bens? Primeiro que eu não sou ladrão. Meu pai foi um cara humilde, trabalhou aqui atrás como motorista de caminhão de lixo, me deu dignidade. Eu abri mão de um salário alto na comunicação para fazer um outro projeto de vida. Então vocês não vão colar essa historinha comigo, não vão. Vocês têm a caneta, vocês têm o poder, e vocês só vão conseguir fazer isso se vocês usarem o poder da caneta de vocês. Vocês só vão fazer isso se vocês usarem a caneta de vocês. Montar a historinha de vocês, a novelinha de vocês, a narrativa de vocês, criarem todo o cenário e dar canetada. É isso que vocês vão fazer. Porque legalmente vocês estão mentindo, estão destruindo ou querendo destruir a minha reputação e não vão. Quando a gente acha que a coisa vai começar a caminhar, negociação avançada com Deossa, a venda da SAF muito bem encaminhada, me bate essa bomba. E aí me liga o sinal de alerta. O BAP, há uma semana, 10 dias atrás, ou menos que isso, deu uma entrevista ao Charla falando aí de conflitos de interesse da compra do Lamac e prometeu ir à justiça para que esse negócio não fosse feito. E como um passe de mágica, de repente, o Pedrinho, que está há 6 meses de terminar o seu mandato, aí como presidente do Associativo e comanda a SAF do Vasco desde maio, quando conseguiu retirar a justiça através de uma liminar a 777,
De repente, a justiça decide retirar o Pedrinho. Tem dedo do BAP nessa situação? Eu tenho quase certeza que essa bomba aí vai, por exemplo, mexer nos rumos da negociação, não diria do técnico, mas com certeza do Deossa. Será que o Betis ainda vai fazer negócio com o Vasco no meio dessa situação? Até porque as cifras são altas. Logo assim que saiu a notícia da retirada, pelo menos momentânea, do Pedrinho da SAF do Vasco, ele, Pedrinho, através do Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo, exonerou 4 vice-presidentes. E 2 me chamaram muito a atenção, porque são corações ali, ou são parte importante do coração do associativo, um do jurídico, outro do financeiro, que tem muito a ver também com o tema do desligamento, ainda que provisório, do Pedrinho da SAF do Vasco. Primeiro vamos em ordem cronológica. Trouxe para vocês ontem a informação da retirada do Pedrinho, né, e do conselho ali administrativo da SAF, e a colocação de um interventor judicial através do TJ do Rio de Janeiro. E logo assim que a notícia saiu, veio uma nota oficial do associativo. Vamos à nota? O Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi determinada a exoneração das funções na diretoria administrativa dos seguintes membros: Silvio Roberto Vieira Almeida, que é o vice-presidente de finanças; Cláudio Pereira Gomes, diretor da secretaria; Felipe Carregal, vice-presidente jurídico; e Rafael Travassos de Souza Velar, o apelido de Pulga, vice-presidente de História e Responsabilidade Social. A carta foi assinada pelo presidente Pedrinho da diretoria administrativa. Qual é o meu feeling e a minha leitura logo assim que isso aqui saiu, por volta de 10h20, 10h30 da noite? O Pedrinho falou: ó, tá vendo essa merda que deu agora aí, dessa ação da 777, e eu tô sendo removido provisoriamente da SAF? Aqui os culpados. E jogou a rapaziada ali, a Deus dará. Foi o meu feeling na hora. Falei, cara, acabou de estourar esse problema. E ele vai e exonera os 4 VP. E aí, eu fiquei com essa impressão na hora. E o Pedrinho, hoje pela manhã, fez uma carta aberta ao torcedor do Vasco. E aí, para mim, essa carta aberta simplesmente sela essa minha leitura. Vamos à carta que o presidente Pedrinho soltou agora de manhã. Carta do presidente. Vascaínos e vascaínas, ainda não acredito na maldade que estão fazendo com o Vasco e que pode custar caro ao futuro do clube. Preciso falar com o torcedor vascaíno, porque todos estão cansados de descobrir as coisas pela metade. Há meses, um grupo contrário à venda do Vasco se articula na política do clube. Eu vi as acusações infundadas fabricadas para criar narrativas. Vi as articulações nas sombras, as canetas sendo preparadas nos bastidores. Mesmo assim, confesso que nunca quis acreditar que isso pudesse existir. Estou indignado. Enquanto eu trabalhava para arrumar a casa, colocava os meus bens patrimoniais à disposição do clube e lutava dia e noite pela estabilidade necessária para garantir a negociação com Marcos Lamáquia. Pela primeira vez, o presidente Pedrinho crava e confirma a negociação com o Lamáquia. A Leila já tinha falado lá em entrevista, a gente já sabia que era o Lamáquia, mas da boca do Pedrinho não tinha saído. Agora é oficial e está registrado no Vasco Associativo através dessa carta do Pedrinho. Vou seguir. Voltando aqui, ó. Enquanto eu trabalhava para arrumar a casa, colocava os meus bens patrimoniais à disposição do clube e lutava dia e noite pela estabilidade necessária para garantir a negociação com Marcos Lamáquia, que estava prestes a ser anunciada, as sombras sabotaram o clube. Não prejudiquem o Vasco e deixem que a venda aconteça. Eu não admito e o torcedor jamais vai aceitar ver o futuro do Vasco jogado no lixo por quem só enxerga o poder que quer ocupar. Saudações vascaínas. Para mim ficou muito claro
muito claro de que o Pedrinho, na nota e na carta que ele redigiu, ele tá falando que houve um movimento político coordenado para derrubar ele. E a exoneração do vice-presidente de finanças dele, do vice-presidente jurídico, da secretaria e do História e Responsabilidade Social, para mim, ó, essas 4 laranjas podres, é a minha leitura, tá? Não tô dizendo que é isso. É o que dá a entender pela carta aqui. Ó, esses 4 aqui que a gente tá exonerando eram laranjas podres. Eram gente que tava dentro da minha gestão, mas que me sacaneou e ajudou a 777 conseguir essa situação. Então tá o nome dos 4 aqui, se estão na rua. Para mim, não tem como fugir muito disso aqui. A gente, óbvio que precisa ouvir os dois lados. A gente viu a exoneração, a carta do Pedrinho. É importante sempre ouvir todo mundo. Então os 4 que foram exonerados, seria importante eles emitirem uma nota, darem uma entrevista, sei lá, se posicionar para a gente ter aí as informações. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer pra você a função hype o vídeo por favor pra recomendar ele pra outras pessoas. E também não se esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nada, galera. E esse assunto aí vai dar o que render, hein? Forte abraço galera, fui!